Meu nome é Jaime Capuano, tenho apenas 77 anos e já praticamente 71 anos estou no meio da música, porque eu venho assim de uma família de 7 filhos, 5 homens, 2 mulheres, e 4 dos meus irmãos, todos tocavam instrumentos, tinha conjunto, aliás, na época era grupo de, né? Tinha conjunto, tinha trio, dupla, e todos eles. E eu, com 6 anos, já estava no meio deles, porque eles iam ensaiar em casa, né? Então eu, o caçulinha, né? Estava lá no meio, batendo pandeiro, também com eles, né? Participando do meu modo, porque eu era garoto, né? E então foi daí que eu tive interesse pela música, né? E então, e também minha mãe, como gostava muito daquela música La Comparsita, é um tango lindo, a beça de Carlos Gardel. Então ela falou: Jaime, eu gostava tanto que você gosta de música, eu gostava tanto que você aprendia um pouco de acordeon, que eu queria ouvir essa La Comparsita, né? E o único que aprendeu acordeon na época, eu aprendi 10 anos de acordeon. Aí então montei, tinha 18 anos, fiz um conjunto. Nós éramos em 5 pessoas que tocavam mais do que um instrumento. Então nós fazíamos um baile, a gente iniciava o baile com um pupurri assim de boleros. Então eu começava tocando harmônica, depois no fim, uma determinada parte entrava outro, com outra harmônica, eu soltava a harmônica, pegava bongô, o outro soltava o violão, pegava o cavaquinho, o outro pegava o cavaquinho. Mudava os instrumentos sem parar a música. E que tipo de música vocês tocavam? Tudo. Na época. Que era mais, na época era mais o MPB, música popular, essa samba canção, samba, boleros, né? E não tinha esse problema de funk, de rock, né? E vocês tocavam onde, Jaime? Nós fazíamos baile por aí. Nós fazíamos baile. Eu morava aqui na Rua Catão, na Lapa, e eu marcava ensaio num bar vizinho à minha casa. Nós éramos em 5. Então nós montamos um conjunto regional, tipo do Caçulinha, né? E a gente dava baile por aí. Era baile assim, eventos como casamento na época. Existia muito casamento, hoje não tem mais. Existia muito casamento e a procura era grande de ter assim um baile, né? Todo casamento tinha baile. Dificilmente um casamento não tinha pelo menos uma festinha. Então a gente ganhava um cachezinho, né? Que aliás, o que eu ganhava num mês, né? Na firma que eu trabalhava, eu ganhava num sábado tocando. Nós éramos em 5, pegava um cachezinho bom, dava pra gente. Mas nessa época a gente era solteiro, né? Do jeito que você ganha, você gasta. E Jaime, você falou que começou a tocar aos 6 anos. Exato. Em que momento você se entendeu como músico? Olha, nessa altura ainda não tinha uma definição, né? Nessa altura não tinha uma definição. Eu comecei batendo pandeiro assim, junto com meus irmãos, à medida que eu podia, né? Aliás, eu tinha até um irmão que quando nós ficávamos sozinhos, ele falava: Jaime, pega o pandeiro aí,
vamos tocar junto. Ele me ajudava também, né? Então, eu tinha esse interesse. E depois eu vi que eu me interessava também pela música, me interessava mais pelo acordeon. Então eu aprendi, fui estudar 10 anos de acordeon e aí eu montei o conjunto e nós íamos fazer baile por aí. Na época era muito procurado. Hoje não, hoje vocês falam que não é conjunto regional, hoje é banda. Vocês falam que é banda, né? Mas na época era conjunto regional. Eu sou antigo, sabe? Sim. E você se considera um músico? Considero, não tem dúvida. Eu tenho um bom conhecimento, embora devo ter esquecido muita coisa, mas assim, no meio de músicos assim, eu acho que eu sobressaio assim um pouquinho. Eu acho que eu tenho capacidade para isso. Qual é a sua outra profissão? Profissão? Agora é aposentado, né? Agora é aposentado. Mas você trabalhou com o quê na maior parte da vida? Eu vendia vidros. Aí na antiga... Profissão vendedor. Vendedor. Aí na antiga vidraria Santa Marina, hoje já mudou um monte de nome, os franceses compraram, né? E eu trabalhei só 42 anos. Depois de 42 anos, ele falou, Jaime, acho que não sabe vender vidro. Me mandaram embora. Fiquei triste. 42 anos numa firma só, André? Não é fácil, né? Mas graças a Deus, meu único emprego, praticamente, depois que os franceses compraram a firma, dispensaram todos os antigos, né? Então foi aí que eu trabalhei em outras firmas, montei outros setores de vendas do mesmo produto, que eram revendedores de vidros, né? Porque a vidraria Santa Marina trabalhava com Colorex, vidro plano, né? Esses vidros de janela, de carro, e trabalhava com a vidro oco, que é esses vidros que se coloca palmito, doce, né? Esses negócios. E eu era um dos vendedores mais antigos aí. Entrei dia 10 de junho de 1950. Nossa dona. E além da banda de baile, você já trabalhou outras vezes com música profissionalmente? Não, profissionalmente não. Não, profissionalmente não. Frequentei, talvez por falta de oportunidade, não tive... Aliás, não é que não tive oportunidade. Eu frequentava muito, eu era assim como a gente fala, a pessoa fica assistindo nos auditórios, os calouros, eles falam, macaco de auditório, né? É isso que eles falavam, né? Então, eu ia assistir programas, eu conheci, tive contato, conversa com o Aguinaldo Raiol, não é do tempo de vocês, Aguinaldo Raiol, Vilma Bentivenha, né? O Nelson Gonçalves, eu conheci ele no Rio de Janeiro, Nelson Gonçalves e Erivelto Martins. Então eu tinha esses contatos. E eu ia assistir programas de calouros, e numa das vezes existia aqui na Rádio Tupi um empresário, e ele tinha um show de calouros na Rua Formosa, no Cine Havaí, antigamente, debaixo do viaduto ali, né? E uma vez tinha um senhor lá, Humberto Simões, ele trabalhava com 2 bonecos. Aqueles bonecos que ele mexe e fala, né? E depois ele encerrava o número dele cantando uma música. E eu estava lá e não tinha, não sei se a pessoa não veio, sei lá, ele precisava de uma pessoa para tocar uma valsinha lá, para ele
manejar lá os bonecos, né? Então eu toquei com ele, fui eu que substituí. Eu fiz um pequeno ensaio lá com outras pessoas que não era artista assim de, né? E eu poderia tentar a carreira musical na Rádio Tupi, mas meu pai achou que não era certo. Ele falou, você tem, na época, eu tinha só 15 anos de firma. Ele falou, meus pais eram pessoas assim de origem bem pobre, né, bem simples. E eles acharam que, meu pai falou, você tem 15 anos, Jaime, ou bastante, ou pouco, o seu salário todo mês vem. Se você vai se arriscar com esse negócio aí, você está sujeito a sair da firma e ficar na rua.